Eu agradeço ao Trajano por ela. Em primeiro lugar, a principal propaganda que existe entre esses atletas é uma propaganda de boca para boca. O próprio atleta ver o colega ter um rendimento esportivo, uma performance melhor, e ele procura se informar o que aconteceu com ele. Em segundo lugar, os treinadores falam que evoluem muito em termos de técnica, e tem evoluído muito mesmo. Mas o que a gente tem que dizer é que o Brasil, de 25º colocado nas penúltimas Olimpíadas que foram realizadas em Atlanta, ele, nas Olimpíadas de Sydney, pegou em 52º lugar. Se as técnicas estão evoluindo, os resultados estão indo em direção diametralmente oposta. Esses atletas são atletas que se sentem como o Enzo nas entrevistas que ele deu. Atletas que parecem verdadeiras crianças frente a robôs que foram capacitados por equipes médicas. Atletas em que tem todo o potencial genético, tem todo o potencial de preparação técnica, mas isso a gente sabe que herança genética e talento corresponde a 40%. Os outros 60% é treinamento físico, alimentação e drogas. Drogas entre suplementos ergogênicos e qualquer outro tipo de droga. Os que escondem isso daí estão encobrindo a verdade. O esporte de alto rendimento, esporte competitivo, necessita de amparo médico e tecnológico cada vez maior. O principal desafio que eu lanço hoje na mesa é o homem vencer o seu maior medo, que é o próprio medo interno. Medo interno de sofrer represálias, medo interno de sofrer retaliações. A gente vê tantos colegas médicos que prescrevem e que preferem ficar na surdina. Esses atletas, vocês vão ver hoje pela televisão e pela ESPN Brasil, pelo menos 2 entrevistas de atletas meus, de alto rendimento, que comprova que eu tenho 31 atletas atualmente que eu estou treinando e já tive mais de 50 em treinamento. Quanto ao problema de aparecer para a classe médica ou não tenho nenhuma crise de consciência disso daí. Os meus conhecimentos me bastam. Doutor Júlio, o senhor citou o Enzo, que foi usuário de anabolizantes, citou também 2 pacientes seus que também utilizam essa substância. Nós vamos ver agora essa história desses 2 atletas, porque falar sobre doping só se for mesmo para muitos atletas no anonimato. Assim se comportam atletas que admitem o uso das substâncias, mas temem represálias. Nós conversamos com 2 atletas brasileiros. Eles aceitaram falar desde que não pudessem ser identificados, desde que também não tivessem citados os esportes em que competem. O sonho do título supera o medo da doença. Que doença pode derrubar um campeão? Eu tive um problema de pressão alta numa época e tal, mas foi porque eu tomava sem orientação nenhuma, entendeu? Depois que eu comecei a fazer o tratamento direitinho do Dr. Júlio, nunca mais tive problema nenhum, não tive pressão alta, não tive nada. Muda a modalidade, permanece o sonho, os métodos de preparação química e a frase revela um sofrimento íntimo. O esporte se tornou competitivo, já não é mais saudável. Quando o esporte é competitivo, ele não é mais saudável. Não, porque corre muito dinheiro por trás. Aí o patrocinador não quer saber, se ele quer resultado. O patrocinador não quer mais saber, ele quer resultado e foi atrás de resultados que o Enzo Perondini conquistou tantos títulos, né? E também utilizou tanto anabolizantes. O Trajano perguntou para o Dr. Júlio como é que os atletas chegam lá no consultório. Você, Enzo, como é que você procurou? Como é que você se sentiu motivado a procurar um médico ou um amigo? Como é que foi o primeiro contato com essas substâncias? Bom, a gente vai tomando conhecimento aos poucos, como o doutor falou, de boca em boca, no meio esportivo. E realmente, quando a gente faz uso, a gente vê que a performance melhora. O seu uso era com acompanhamento médico? Não era com acompanhamento médico, mas no começo eu acompanhava
as funções, por exemplo, renal, hepática, coração, eu acompanhava com médicos, mas à medida que eu fui assim, vamos dizer assim, entrando mais Afasta só um pouquinho, por favor, afastar um pouquinho o microfone. De cabeça mais no esporte, chega uma hora que eu não queria mais nem saber. Eu tomava e não media as consequências. Você trocaria todos os teus títulos por uma vida saudável hoje? Com certeza. Com certeza. Se eu pudesse voltar para trás, jamais eu entraria nessa. Só queria lembrar ao assinante da ESPN Brasil, o Enzo esteve no Sport Center durante essa semana, você teve câncer no fígado, né? E problemas hepáticos. Foram nódulos no fígado, inclusive tinham metástases, eram nódulos já cancerígenos. Eu tive um problema de rim chamado nefropatia crônica, que é uma degeneração dos rins. Eu tive problema de vesícula, eu tive problema de intestino. E a gota d'água foi no ano de 98, quando eu resolvi expor todo o problema, toda a minha situação, a nível que não acontecesse com mais ninguém o que aconteceu comigo. Mas durante a minha carreira, várias outras vezes eu também fiquei muito doente. Quais as substâncias que você usava? Todas. Estanozolol é uma que era comum. Se eu te der uma lista aqui, você identifica todas elas? Todas que você imaginar que tinham disponíveis no mercado, eu já experimentei e já usei. Doutor, o senhor está querendo... Eu gostaria de colocar algumas coisas em relação a várias passagens aqui da discussão. A primeira delas, quando eu falei no programa que nós íamos, acho que no final, ver quem estava mentindo, eu posso afirmar para vocês, quanto aos atletas de boxe que o colega diz que trata, que é uma absurda mentira. Primeiro porque eu sou médico da Confederação e da Seleção Brasileira de Boxe. O colega desconhece a estrutura atual do esporte brasileiro de algumas modalidades e parece até que nunca esteve numa competição de alto nível internacional para conhecer todo o contexto e a estrutura que cerca o trabalho que nós fazemos hoje. Apenas para dar uma pequena... discorrer um pouquinho sobre o boxe. O boxe hoje são 25 atletas que estão numa casa, uma concentração permanente, visando os Jogos Pan-Americanos do ano que vem e os Jogos de Atenas em 2004. São jovens que vêm do Pará, Pernambuco, Bahia. A ESPN tem estado constantemente lá, tem visto o nosso trabalho. E esses meninos praticamente ficam lá conosco. É claro que eu não posso garantir que eu não durmo com eles, né? Nem os nossos filhos nós sabemos o que fazem durante 24 horas. Mas realmente é muito estranho, né? Um atleta sair da casa em Santo André, ir até Piracicaba, se consultar com o colega, ter dinheiro para comprar medicamento, depois voltar, no meio de 25 atletas, tomar o medicamento, utilizar aquela substância, e aí depois dizer que 2 atletas do boxe da seleção atual se utilizam essa substância. Então isso é uma deslavada mentira. Gostaria de lembrar apenas que fazer a coisa correta é mais importante que a popularidade fácil. Então nós estamos aqui tentando realmente achar um denominador e orientar as pessoas. Incentivar o uso do anabolizante também é a mesma coisa que incentivar o uso da cocaína para ter mais prazer. Então, quer dizer, são coisas realmente que não são pertinentes. Quanto aos resultados das Olimpíadas, eu estou bastante à vontade porque eu estava lá e presenciei. Nós caímos na classificação por detalhes, porque, como sabem, uma medalha de ouro que nós tivéssemos ganho, a nossa classificação teria ido lá para cima. Nós perdemos algumas medalhas de ouro por detalhes, não convém aqui discutir, mas aqueles que acompanharam viram que foram até infelicidades de alguns atletas. Isso não serve como parâmetro. O parâmetro mais importante do esporte brasileiro é que a nossa política esportiva ainda está muito incipiente em relação aos países de primeiro mundo. O Comitê Olímpico Brasileiro está encetando ações junto aos órgãos governamentais e à iniciativa privada para buscar um investimento forte no esporte. E nós já estamos temos a Lei Piva aí que, se não é muita coisa, mas já está nos ajudando. Então, quer dizer, isso faz parte de uma política esportiva, é por isso que nós estamos buscando uma evolução. Só para lembrar o colega, o Brasil, nesses Jogos Sul-Americanos, conseguiu a hegemonia do continente pela primeira vez. Já estamos objetivando uma melhoria do nosso desempenho nos Jogos Pan-Americanos. Nós somos 4º e o objetivo é chegar em 3º. E eu tenho plena convicção que nós podemos conseguir. E para Atenas, em 2004, eu acho que nós também vamos melhorar bastante. Lembrando que, em 96, né, nos Jogos de Atlanta, a atual administração do COP, o atual presidente, estava recém-empossado. Então, as ações ainda não tinham sido
modificadas, era um trabalho muito incipiente. Agora nós estamos fazendo um trabalho a médio e longo prazo. Então os resultados aparecerão com certeza. Quanto ao uso do anabolizante, eu acho que até eu estou estranhando essa inversão de valores, porque está claro que o anabolizante traz pequenos ou grandes prejuízos ao organismo. O indivíduo que quer competir, que quer manter o corpo, né, quer ficar esteticamente bem, ele vai ter que tomar um anabolizante a longo prazo. Não adianta você dizer que um médico controlando a utilização desse anabolizante vai evitar as consequências futuras. Ninguém detém o controle total do organismo. O anabolizante, quando ele traz o problema, você nunca sabe de onde ele vem. Essas consequências virão com certeza. E o pai que está nos assistindo tem que acreditar que o anabolizante realmente é um mal, até prova em contrário, até que a ciência prove o contrário. O anabolizante, a curto prazo, traz consequências. Um outro equívoco que foi cometido é que, para burlar, né, para ser o esperto, né, o levar vantagem, que o brasileiro tem essa fama de levar vantagem, pode-se utilizar o anabolizante sublingual e que desaparece de 4 a 6 horas. Ora, o anabolizante não é usado como estimulante. Para que você obtenha um resultado, ou o resultado que se quer com o uso do anabolizante, você tem que usar num período maior. Portanto, é muito estranho você tomar um anabolizante, dali 6 horas sumir para você competir. Quer dizer, a coisa não tem lógica, não tem sentido. Tá legal. Voltando, vou dar a sua palavra, tenho certeza que o senhor quer responder ao doutor Bernardino. Nós vamos precisar fazer um breve intervalo, daqui a pouco o debate continua e a água vai ferver na piscina da natação brasileira. 2 nadadores nossos, que na última Olimpíada estavam dopados, né? E quando eles passaram para a prova final, que eles souberam, não sei se era a prova final ou se era eliminatória para a prova final, souberam que ia ser feito o exame, eles teriam chance de ser pego, porque eles não estavam preparados como os outros para fugir do exame, eles nadaram e pegaram em penúltimo e último lugar. Dr. Júlio não vai falar nomes, mas enumerou quantos atletas trata por modalidade. São 8 triatletas, 5 do atletismo, 4 da natação, 12 fisiculturistas, 3 jogadores de futsal, 4 do handebol masculino, 3 do handebol feminino, 9 jogadores de basquete, 3 dos quais estiveram no Mundial, 3 jogadoras da seleção brasileira de basquete, 6 ciclistas, 4 lutadores de boxe, lutadores de judô, karatê e jiu-jitsu, 4 jogadores de vôlei masculino, um deles campeão do mundo, 2 do vôlei feminino e, pasmem, 2 pentacampeões do mundo de futebol e um zagueiro que disputou as eliminatórias. Se já é difícil discutir um fenômeno mundial, mais duro deve ser discutir a escalada dos heróis da natação local. O médico Júlio César Alves admitiu que trabalha com gente do primeiro time da natação brasileira e atingiu nossos ídolos. 2 nadadores nossos, que na última Olimpíada estavam dopados, né? E quando eles passaram para a prova final, a chance de ser pego, porque eles não estavam preparados como os outros para fugir do exame, eles nadaram e pegaram em penúltimo e último lugar. Tá, não vou. Não, o vôlei brasileiro. Não vou. Na Olimpíada agora. Exatamente. Até eu vendo pela televisão, fiquei horrorizado, porque eu esperava tanto deles, né? A gente estava fazendo as contas, né? 3 ou 4 atletas no Brasil, incluindo eu, chegou numa final ou numa semifinal. Então, será que ele está me acusando? Não sei, porque ele não fala, né? Você se sente acusado? Quer dizer... De certa forma, sim, né? Eu acho que ele está fazendo acusações muito abrangentes, né? Incluindo um grande número de pessoas. Chega até o ponto de falar que não tem como dar resultado se você não está dopado. Então, acho que isso eu me sinto também, de certa forma, atacado. Né? Você conhece o Dr. Júlio César Alves? Já ouviu falar dele? Não, eu nunca ouvi falar. Eu acabei de ler, né, em artigos e na própria ESPN e um pouco mais informado de você aqui, antes da nossa entrevista, mas nunca tinha ouvido falar desse médico. De repente, né, alguém
talvez por problemas aí que um atleta dele foi pegado com doping. Estão tentando se justificar, falando um monte de coisa aí que a gente não sabe se é verdade ou não. E o senhor, doutor Júlio, conhece o Gustavo além da televisão, das provas? Eu digo aquilo que eu já tinha falado antes. O meu problema principal não é com o atleta. Aliás, o atleta é a corda mais fraca de todo o sistema. Meu problema principal é com a cartolagem, com os médicos que escondem segredos, que falam um monte de mentiras, que a gente chama de falácias, fala mentira, até que a mentira se torna uma verdade. O meu problema não é com o atleta em si. Ao atleta, eu já expliquei isso. Ao atleta, o meu respeito, principalmente um medalhista olímpico como Gustavo Borges, o maior medalhista nosso. O que eu queria falar, além disso daí, para o Dr. Bernardino, que por detalhes, a China foi de 24ª potência olímpica para a 4ª potência olímpica, por questão de detalhes só. O que eu queria falar para o Dr. Bernardino também é que a principal reação adversa, o principal efeito colateral é a deslealdade, não é o medicamento em si. Eu queria também dizer que existem boatos e existem fatos. O fato é estabelecido quando há acusações em que se prova. O boato é uma hipótese que tem que ser provada. Quando a gente vê, por exemplo, o Ronaldinho, com todo o desenvolvimento que o fenômeno teve, que acarretou tantos problemas depois, quando a gente vê o Ronaldinho Gaúcho, que em um ano de esporte francês ele adquiriu uma musculatura muito grande, quando a gente vê as irmãs Williams no tênis, quando a gente vê a Capriati, existem boatos, não são fatos. E mais uma coisa, para encerrar, eu nunca defendi o doping abertamente. O Dr. Bernardino está totalmente equivocado no que ele fala. Eu defendo a lealdade entre potências. Eu defendo um privilégio dos Estados Unidos e um privilégio do Brasil. Eu pergunto a ele por que os 21 atletas norte-americanos que usaram anabolizantes nas últimas Olimpíadas, nas eliminatórias das últimas Olimpíadas, de competir e ganhar medalhas, não foram punidos até hoje. Eu pergunto para ele, que tipo de lealdade é essa que favorece só o mais grande? Aliás, um grande país, ele se mostra a sua potência quando ele defende os menores. Ou quando ele se compaixona daqueles menores. Eu não defendo o doping. Eu defendo uma lisura. Se os testes de dopagem olímpica pudessem detectar qualquer tipo de substância, ilegal ou não, em qualquer pessoa, e se as potências olímpicas tivessem a mesma relação de leis que os pequenos países, aí sim poderia ser liberado tudo. Eu queria primeiro perguntar ao colega, o senhor já esteve em algum out of competition, algum controle antidopagem de algum torneio internacional? O senhor sabe como isso acontece? Como é feito esse controle? Eu sei como acontece. Eu já estudei isso. O senhor sabe o que é out of competition? O senhor sabe? Sei. Então o senhor poderia me explicar se o senhor sabe? Não cabe aqui falar termos técnicos. Você mesmo pediu. Mas dá para explicar. Você mesmo pediu. Em termos técnicos, em termos das substâncias. Eu vou começar a falar em termos técnicos e perguntar uma coisa que ele não conseguiu responder. Ele falou que dihidrotestosterona é uma molécula, é uma substância, são vários produtos juntos. É uma ignorância muito grande. O estanozolol é um dos produtos, é uma das dihidro. Como tem 19-nortestosterona e como tem testosteronas normais, são 3 grandes classes. O senhor não sabe que as dihidro, o estanozolol está no meio? Bom, os trabalhos demonstram que o senhor está equivocado e eu realmente não vou entrar nesse mérito. O senhor realmente não conhece sobre estanozolol. O senhor realmente não conhece. E não fui em nenhuma Olimpíada porque não sou subsidiado por nenhuma firma, viu? O senhor realmente desconhece a estrutura dos Jogos Olímpicos e do Comitê Olímpico Brasileiro, que não há subsídio a trabalho, a conhecimento. Existem pessoas sérias por trás de todo o esporte brasileiro e é isso que eu gostaria que hoje o nosso assinante tomasse conhecimento. Só passando rapidamente pela China, a China realmente teve um crescimento muito grande no esporte, por isso ela é hoje um dos países mais hoje visados dos controles out of competition, que em português significam controles fora de competição. Só para resumir, como é que acontecem esses controles? De 3 maneiras. A primeira delas
em duas modalidades específicas, como é o caso do atletismo e da natação, a FINA, ela tem a prerrogativa de, em qualquer momento, em qualquer país, bater a porta do atleta e comunicá-lo que ele está sob controle e ele deverá ceder o seu material para controle. Isso faz parte dessas duas internacionais. O COI faz um controle desde o momento em que a Vila Olímpica é aberta até o momento em que a Vila Olímpica é fechada. Então ela também tem a prerrogativa de pegar o atleta em qualquer lugar do mundo durante esse período e fazer um teste. E a WADA, que é um órgão internacional, World Anti-Doping Agency, que ela tem a prerrogativa de pegar atletas de qualquer lugar do mundo em qualquer tempo. Isso está se tornando mais frequente, né? Está se fazendo um investimento mais forte para que esses órgãos internacionais controlem cada vez mais. E eu volto a repetir, não há dúvida de que existe o problema doping. O que existe sim são pessoas interessadas em pegar esses atletas, em punir, em orientar, em educar, e eu acho que o colega também deveria ter feito isso no passado, se conhece os métodos de burlar, deveria colaborar com todos os meios, com todos os órgãos envolvidos. E gostaria de dizer também que no caso do Brasil nós temos médicos muito sérios. Eu vou citar a natação, especificamente o Dr. Marcos e o seu presidente Quaraci Nunes. São pessoas que eu até brinco com eles, são quase paranoicos no controle. Eles fazem um controle muito frequente. O jornalista Edgar Alves, foi companheiro nosso aqui na ESPN Brasil, se lembra que foi feito um controle antidopagem em Canberra, em toda a equipe brasileira. O senhor esteve lá? Eu estava lá em Canberra, estava. Tá. E eu vou pedir sua licença, porque nós temos um contato telefônico agora com o técnico campeão mundial de vôlei, recentemente, o Bernardinho. A seleção foi citada pelo doutor que nos acompanha aqui. Bernardinho, boa noite. Boa noite. Bernardinho, você está acompanhando o debate, o que você pode falar para a gente? Olha, eu entendo a certa revolta do Trajano, quer dizer, ele se exaltou com razão quando foi confundida a questão da posição da ESPN, mas eu me sinto um pouco próximo ao Nélio, no sentido que, não em relação a qualquer dúvida, ao contrário, acho que a ESPN faz um trabalho brilhante, mas eu acho que o espaço foi dado a esse senhor, que muitas vezes o Bernardino chama de companheiro e eu, colega, eu não consigo vê-lo como tal, porque eu acho que são acusações levianas. Eu acho que foi dado um espaço demasiado, tem uma pesquisa profunda de quem é, de que tipo de conhecimento tem. Acho que ele já fez mal a um atleta que está sentado aí, está presente, e o mal claro, né? E como é que ele levanta esse tipo de coisa sem provas e ao invés de fazer uma discussão séria a respeito de um problema que existe no esporte mundial e que nós queremos evitar a todo custo, que sejamos contaminados ou mais contaminados, se é que existe, eu desafio ele a dizer quem é um atleta do voleibol, porque não existe no voleibol, o controle é rigorosíssimo, como é rigorosíssimo em todos os outros, não existe na seleção. Portanto, dar espaço a uma pessoa que, na minha opinião, é irresponsável e leviana em fazer acusações desse tipo, entendeu? Eu acho que realmente, nesse ponto, a ESPN, na minha opinião, né, não fez uma opção correta. Eu acho que tinha que ter ouvido muito mais gente antes de abrir tanto espaço a um médico que nós todos da comunidade esportiva desconhecemos. Então, realmente, é uma coisa que eu fiquei bastante chateado quando soube, estava fora quando as acusações foram feitas, levantadas, um repórter me mencionou o caso e estou vendo hoje. Então eu sinto muito, vejo a intenção da ESPN de debater a coisa, de realmente ir a fundo nas questões mais importantes, mas não acho que o doutor Júlio seja uma pessoa indicada para falar sobre isso, porque não vejo nos seus depoimentos, não conheço, ele não tem histórico nenhum para sentar com pessoas sérias e debater a respeito disso, como o Dr. De Rose, como o Dr. Bernardino, que está presente, enfim, e técnicos que há anos e anos lutam e trabalham para conseguirem marcas melhores, né, com tanto suor, e as pessoas vêm agora falar, poxa, acusação. Ver o Gustavo Bossi sentir atacado é uma coisa que revolta todos nós, torcedores, né, fãs e admiradores dos grandes atletas brasileiros. O Bernardinho, eu entendo o que você quis dizer, o Neilton também, o Nery também colocou um pouco parecido, mas é a oportunidade que se dá e que se tem, se é um charlatão ou se é uma pessoa inconsequente, uma oportunidade que se dá para o esporte brasileiro, que estão aqui reunidos no estúdio, e acredito que muitos representantes do esporte brasileiro estejam nos acompanhando agora,
de desmascará-lo. Quer dizer, e acabar de uma vez por todas, se é isso mesmo que se diz, se ele não tem provas, se ele não consegue seguir adiante com o seu raciocínio, de uma vez por todas, o esporte brasileiro colocar isso a limpo. Então, a oportunidade que nós estamos tendo de reunir a nata do esporte brasileiro, grandes atletas, treinadores, médicos, para pôr isso a limpo, para que a coisa não ficasse perdida. Trajano, eu concordo plenamente com você, acho perfeita a oportunidade. Só que eu acho que vamos abrir espaço para que qualquer aproveitador ou não, apareça defendendo teses hipotéticas, enfim, ou querendo aparecer simplesmente e colocando, enfim, tudo isso em dúvida. Porque foi colocado em dúvida uma série de coisas e isso não se iniciou lá atrás, uma discussão séria. Está sendo feita hoje e foram chamadas pessoas. Eu não acompanhei todo o processo. A minha revolta com algumas coisas que eu ouvi, quer dizer, tinha dado condição a uma pessoa que eu desconheço, nunca ouvi falar, e a comunidade esportiva desconhece, para colocar tantas coisas que me parecem extremamente irresponsáveis. Ele já prejudicou claramente uma pessoa que está aí, uma pessoa que lutadora, trabalhadora, uma pessoa humilde que vem aí buscar sucesso na sua carreira esportiva. Então, ele tem que ser acusado por isso. Ele tem que estar se defendendo e não acusando os outros, como ele está fazendo agora. Deixa eu lembrar mais uma vez, a gente já havia falado quando o Nélio fez a colocação dele, e falado agora para o Bernardinho também. Ao longo de todo esse tempo, o Bernardinho estava acompanhando a seleção brasileira na Argentina, como técnico, sagrou-se campeão. A ESPN Brasil trouxe outros ex-atletas, atletas, técnicos, pessoas para discutir o doping e conseguiu, ao longo dessas 2, 3 semanas, fazer isso intensamente, viu, Bernardinho? Eu agradeço a vocês por tudo que vocês têm feito pelo esporte, não é só nessa questão que eu acho que é fundamental, é importantíssima. Mas acho que, como eu te volto a dizer, que antes de você dar tanto espaço, na minha opinião, a essas declarações, essa pesquisa tinha que ser feita, talvez, anteriormente. É apenas uma ideia, porque também, como você bem disse, eu fiz questão de me apresentar porque me revoltou. Quer dizer, ver um Gustavo Borges sentado e se sentindo acuado, quer dizer, o nosso maior medalhista, é uma coisa que me fere, particularmente. E ouvir que um campeão mundial faz parte do rol dos clientes desse doutor e que, enfim, poderia ter atuado dopado, eu digo, é uma mentira. E ele tem que provar isso. Quer dizer, se ele diz quem é e tal, se eu sou esse atleta, eu vou processar e vamos castar a licença desse doutor, porque isso é um absurdo. Então, eu queria mais uma vez agradecer a vocês, mas realmente é uma coisa que me revoltou, ver, assim, enfim, ser tipo, a tentativa de jogar lama em tantos campeões, em tantas pessoas que realmente lutam e se sacrificam tanto de uma forma tão irresponsável. Né? Isso me dirigindo diretamente ao doutor Júlio. Não, obviamente, agradecer a vocês pelo que têm feito. Eu espero que realmente isso seja levado a fundo e que nós não demos tanto, enfim, espaço a pessoas que querem, na minha opinião, aparecer às custas do sucesso dos outros, enfim, do espaço que a ESPN conquistou ao longo desses anos todos de um trabalho, né, sério, que vem fazendo. Obrigadão aí, boa noite a todos. Obrigado pela participação, Bernardinho. Doutor. Em primeiro lugar, Bernardinho, eu respeito como técnico, mas você está totalmente por fora do que aconteceu com a atleta Eliane. Você não sabe que a ESPN Brasil me entrevistou 12 horas. Você não sabe todos os depoimentos que foram dados e o que aconteceu com ela. Eu não a prejudiquei em hipótese nenhuma. Em segundo lugar, eu tomo essas declarações como uma pessoa que está fazendo corporativismo. Você está junto com o Nelly, com outras pessoas que vivem de um esquema. Doutor, eu queria fazer uma frase. O Bernardinho falou, o Trajano falou, queria fazer uma pergunta para o senhor. O senhor